Olá, alunos. Espero que vocês estejam todos bem e com saúde. Então, como vocês devem ter percebido, é, nós terminamos o nosso trilhas de aprendizagem. Então, estou preparando outros conteúdos para vocês, tá bem? Então, hoje nós vamos falar de uma característica bastante interessante que existe no gênero, nesses dois gêneros textuais, que é a publicidade e a propaganda, tá bem? Às vezes, essas palavras elas são empregadas sem como sinônimas, tá bom? Alguns falam publicidade, outros propagandas, tá bem? Então, publicidade, algumas pessoas dizem que publicidade é algo assim que envolva não é, algo que vise o lucro, tá bom? E propaganda já visa o lucro. Então, às vezes, então você tem a publicidade, então, por exemplo, é, quando você vai fazer uma campanha de vacinação, por exemplo, tá bem? Você tem que tornar isso público, conhecido, divulgado para as pessoas, tá? Já a propaganda, você visa ah, um resultado, tá bom? Um resultado. Então, tá bom? Então, e semi sentidos. Então, poli são os muitos sentidos que uma palavra pode ter, tá bem? Então vamos lá. O que é uma polissemia? Então, a polissemia é a característica das palavras de apresentar vários sentidos. Por exemplo, vamos pensar aqui na palavra manga. A palavra manga, ela tem dois sentidos, né? Dois significados. Então, ela pode se referir, por exemplo, à fruta, como uma parte da peça da camisa ou da roupa, no sentido geral, tá bom? Só que a polissemia ela envolve dois sentidos que vamos supor que se opõem, tá bem? Que são o sentido conotativo e o sentido denotativo. O sentido conotativo, então, é aquele sentido figurado e o denotativo é o literal, tá bem? Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, ele veio a jato, tá certo? Ele veio a jato. Ou outra palavra melhor, ele está no fundo do poço. Olha, dependendo do contexto em que nós empregarmos essa expressão, ele está no fundo do poço, pode ter dois sentidos. Então vamos começar pelo sentido conotativo ou figurado. Se ele está no fundo do poço, então ele está numa situação que não é favorável, também uma situação crítica. Agora, se eu disser é, ele está no fundo do poço no sentido denotativo ou literal, eu quero dizer que o cara está dentro de um buraco que ele fez, tá bem? Um poço, e ele está lá dentro. Por vários motivos ele pode estar lá dentro, como por exemplo, ele pode estar cavando, certo? Esse poço, ou ele pode ter caído nesse poço, tá bom? Então, vocês viram aí dois sentidos, né? O denotativo, o conotativo e o denotativo. Conotativo, o sentido figurado, e o denotativo, o sentido literal. Por que então que se usa então é, na propaganda o sentido conotativo ou figurado? Para dar aquela graça, para dar aquela valorizada, vamos dizer assim, entendeu? Aumentar é, como é que eu poderia dizer? Aumentar a qualidade
de uma certa propaganda, tá bom? Para chamar a atenção do público consumidor, tá certo? Então a publicidade, a propaganda, ela vai usar então o sentido conotativo, né, o sentido figurado na sua propaganda exatamente para isso, tá bem? Então vamos aqui, ó, fazer a nossa leitura, uma leitura aqui desse trecho aqui, ó. Crescer pode ser complicado e a fase da adolescência é recheada de altos e baixos, oscilando entre a tristeza e a alegria, entre o medo e a alegria. Bom, teve um erro aqui, né? Entre o medo e a coragem, pode ter. Acho que é a palavra coragem em vez de alegria, tá bom? O antônimo de medo é coragem, tá? Entre o medo e a coragem, entre a calma e explosões de raiva. É importante entender essa fase tão peculiar do crescimento e compreender se esta montanha russa faz parte do comportamento típico dos jovens ou pode comportar outro tipo de preocupação. Então veja bem, isso aqui é um trecho de um texto que fala sobre as fases que existem na adolescência, tá bem? Se você parar para pensar, você vai ver que a maior parte do texto, 99% do texto, ele está aqui no sentido denotativo ou literal, tá bem? Das palavras. Então, crescer é crescer realmente. Que mais? Adolescência é adolescência, tá? Só que nós temos aqui uma palavra que está em destaque, a palavra montanha-russa. Então, no sentido literal ou denotativo, montanha-russa é aquele brinquedo que existe lá no parque infantil, em que ele é composto, né? Ele é um brinquedo alto que tem, então, feito por trilhos, né? De trilhos e um carrinho, né? Tem um carro nessa montanha russa que sobe, desce, né? Por meio dos trilhos, tá bem? Então esse é o sentido denotativo ou literal da palavra. Agora, quando nós pensamos na palavra montanha russa em seu sentido conotativo, nós queremos dizer esse sobe e desce que o texto aparece, tá bem? Então, o sobe e o desce da montanha russa, esse sobe e desce de sentimentos, né? Sentimentos positivos e sentimentos não tão positivos, sentimentos negativos, tá bem? Então, alto e baixo, tristeza, alegria, medo e coragem, calma e explosões, tá certo? Então essa é a montanha russa, essa montanha russa aí, vamos dizer assim, mental, né? Que ou psicológica, tá bom? Esse então é o sentido conotativo ou figurado dessa palavra montanha russa, tá certo? Mas então vamos ver aqui na prática como é que foi empregado essa questão, a polissemia em uma publicidade. Então você tem aqui, ó, você tem aqui essa imagem, tá bem? Em que uma pessoa ela possui uma tatuagem, tá bom? Nós temos aqui o título, né? Aqui o texto e aqui a assinatura, tá bem? Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Então esse aqui tem imagens, tem textos verbais e não verbais, tá bom? Então esse aqui, por exemplo, é um texto não verbal, tá? Então vamos lá. Na tatuagem da pessoa. Paulo, você me fez ver e enxergar o mundo. Doar um órgão marca uma vida para sempre. Converse com sua família sobre sua vontade de ser doador. Secretaria da Saúde, Governo do Espírito Santo, né, do Estado do Espírito Santo, crescer é com a gente. Então, muito bem. Vamos lá. Então, eu quero encontrar aqui, nesse trecho aqui, qual é a palavra que está no seu sentido conotativo ou figurado. Então eu tenho aqui a palavra, vamos ler aqui novamente. Paulo, você me fez enxergar o mundo. Tá bem?
Qual é então a palavra que está em seu sentido conotativo ou figurado? A palavra enxergar. Enxergar, tá bem? Então, quando eu penso aqui na questão da onde, né? Quem, quem criou esse, essa publicidade, tá bem? Publicidade porque se trata de um texto governamental, né? De um texto governamental que não está visando lucro, mas está visando o bem comum, tá bom? Então, dessa publicidade aqui, é, no sentido polissêmico, né? Então, o que é que eu penso aqui? Bom, então a gente imagina que que essa pessoa, ela tinha algum tipo de deficiência visual e é uma pessoa transplantada, tá bom? Então, houve transplante de córneas, por exemplo. Então, Paulo é o doador, tá bem? Paulo é o doador e esse personagem aqui é o que recebeu a doação do Paulo. E ele fez essa tatuagem escrito: Você me fez enxergar o mundo, me fez enxergar o mundo, tá bem? Então vou pensar assim, ó, no sentido conotativo, aliás, no sentido denotativo ou literal da palavra. Essa pessoa não enxergava e agora ela enxerga, tá bem? Agora, abriu, abriu a perceber do mundo, entenderam? De um modo diferente ou de um modo que ela não estava acostumada. Ou, por exemplo, fez ela perceber a importância da solidariedade de um ato como doar os órgãos, tá certo? Mas nós temos aqui uma outra coisa também, tá? Uma outra coisa que aqui no título, né, da nossa publicidade aqui, ó. Doar um órgão marca uma vida para sempre. Qual é a palavra, então, aqui que tem um sentido polissêmico? Porque todas as outras palavras aqui estão no seu sentido literal. Doar, órgão, vida, tá bem? Sempre. Agora, qual é a palavra com sentido polissêmico? Ou seja, que ela possui mais que um sentido. A palavra marcar, tá bem? Por quê? Então, vamos parar para pensar aqui, ó. Vamos analisar essa palavra marcar tendo como perspectiva marcar a pele, a tatuagem, tá certo? Então, a palavra marcar, no seu sentido literal, é estampar, é colocar, né, sobre uma outra superfície alguma marca, né, algum sinal. Mas em seu sentido conotativo ou figurado, a palavra marcar é deixar, vamos dizer assim, na lembrança, na consciência de outra pessoa, por exemplo, deixar uma forte impressão na vida de alguém. A palavra marcar sugere. Tá bom? Então nós temos aqui duas palavras ah, polissêmicas, né? Com sentidos é, tanto literal como figurado. A palavra enxergar e a palavra marcar. E depois ele fala, né? Converse com sua família sobre sua vontade de ser doador. Bom, então é isso, tá? O assunto da nossa aula foi sobre essa questão aí da polissemia das palavras, tá bem? Vocês têm então aqui essas quatro perguntinhas que vocês devem copiar em seu caderno, tá bom? E responder, tá bem? Copie as perguntas, deixem umas 3 linhas para cada pergunta e
façam no seu caderno, tá bom? A maior parte das perguntas são pessoais, porque é importante conversar com os parentes sobre o desejo de doar os órgãos. Então, por que é importante você doar um órgão, né? É, no que você pode ajudar outras pessoas, por que os parentes precisam saber sobre a doação de órgão. Lembrando que a pessoa que doa, o doador, já é falecido, né? Então ele não tem mais, né, como falar que quer doar ou não. Então, certo? Por lei, quem autoriza a doação dos órgãos são os parentes. Então é por isso que é necessário então que a pessoa que tem essa vontade de doar seus órgãos avise os seus familiares, tá bom, desse desejo. Quem pode ser o personagem do anúncio publicitário? Tá certo? Então nós já podemos imaginar pela tatuagem que aquela pessoa está usando que ela é a pessoa que recebeu o órgão, né? E o Paulo é o doador, tá certo? Qual é o sentido denotativo, ou seja, o sentido literal da expressão enxergar o mundo? Eu já falei na explicação. E que sentido conotativo essa expressão possui no anúncio? Tá bem? Então eu estou pedindo aí quais são os dois sentidos, tá? O sentido literal e o sentido figurado ou conotativo. Se você não lembra, volta um pouquinho, tá? O vídeo para você ouvir a explicação mais uma vez. E a 4 indique a palavra figurada na frase. Doar um órgão marca uma vida para sempre. Também eu expliquei sobre isso durante a explicação, tá bom? Então é isso. Até a semana que vem, se Deus permitir. Bom, até lá.